do Senhor Jesus Cristo. Estamos felizes porque estamos hoje aqui pela segunda vez. Hoje de manhã nós estivemos reunidos não para a costumeira escola bíblica dominical, mas estivemos aqui dando início à nossa semana de oração em prol da família. E foi isso que Deus colocou no nosso coração. E eu posso afirmar para os irmãos que foi um momento assim muito agradável na presença de Deus, quando nós ali meditamos na palavra de maneira bem objetiva e nos propomos a buscar a Deus, orando pelas famílias, tendo em vista que nós partimos da ideia que todas as nossas famílias precisam de algo da parte de Deus, mesmo que se aparentemente estiver tudo calmo. Mesmo assim, a oração é sempre bem-vinda. E nós temos muitas vezes aquela tendência de achar que o agir de Deus se manifesta apenas na questão do milagre. E deixamos de pensar no fato de que quando as coisas estão caminhando pelo lado comum, Deus, como se Deus não estivesse agindo assim. Mas Deus age também por meio das coisas naturais, por meio das coisas comuns do dia a dia. Então, está aí o desafio. Daqui a pouco nós vamos orar também pela família, momento da intercessão. E na segunda-feira, amanhã, estaremos aqui, sábado, e no domingo de manhã, na escola dominical, horário da escola dominical, nós concluiremos essa semana. Serão 8 dias aí de oração. Não tem nada a ver o número 8 com alguma coisa assim, mística e tal, É porque coincidiu de ser 8 dias mesmo aí, intensos, O que tem a ver aí é que nós estaremos 8 dias juntos no mesmo propósito, clamando a Deus, pela família, e não só pela família, até nós colocamos o desafio para vocês colocarem no grupo alguns pedidos específicos de oração, para que nós possamos também apresentar diante de Deus nas nossas reuniões aqui, ok? Vamos abrir lá em Lamentações, livro das Lamentações. Lamentações de Jeremias, Reflexões de Jeremias, capítulo 3, versículos 22 e 23. Vamos ler essa palavra. Nós vamos ler todos juntos esse trecho que fala da misericórdia e da fidelidade de Deus. Lamentações, capítulo 3, versos 22 e 23. Vamos lá todos juntos? A palavra do Senhor vai dizer assim: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã, grande é a tua fidelidade. Amém. A misericórdia do Senhor não tem fim. Deus, Ele tem misericórdia de nós, e essa misericórdia ela se manifesta todos os dias da nossa vida. O que o escritor inspirado está querendo dizer quando ele fala aqui, renovam-se a cada manhã. E ele diz que a fidelidade do Senhor é grande, porque o nosso Deus não é homem para que minta, e não é filho de homem para que venha se arrepender. A misericórdia de Deus é sustentada pela sua fidelidade. É a fidelidade com que Ele promete que faz com que Ele seja misericordioso por todo sempre. E faça com que nós entendamos que essa misericórdia se renovou nessa manhã e haverá de se renovar também no dia do amanhã, no dia posterior. Então, nessa convicção, nesse propósito de culto a Deus, nós vamos agora dobrar os nossos joelhos, aqueles que puderem. Nós teremos 3 orações. Uma primeira oração vai ser uma oração de invocação e de adoração. E quem vai fazer essa primeira oração vai ser o nosso irmão Francisco. Primeira oração que o nosso irmão Francisco haverá de fazer. Teremos uma segunda oração de arrependimento e confissão, que será feita pelo nosso irmão Dailson. E uma terceira oração de gratidão e louvor, que eu vou deixar a cargo daquele irmão, daquela irmã que sentiu o desejo no coração. Ele vai fazer essa oração agradecendo e louvando a Deus. E
Terminada a terceira oração, nos colocaremos todos de pé para celebrarmos a Deus com alguns cânticos espirituais. Vamos clamar ao Senhor. Senhor, nosso Deus, nosso Pai querido, nós estamos gratos, Senhor, por esse dia maravilhoso que o Senhor nos concedeu, Senhor. E novamente estamos aqui no templo para juntos, Senhor, cultuar o Teu nome, Senhor. Nós invocamos, Senhor, nesta hora o Teu Santo Espírito, Senhor, neste lugar, que venha abençoar cada um de nós, Senhor, cada um na necessidade que nós temos, que são muitas, Senhor, as nossas necessidades de Ti, Senhor. Nós carecemos do Senhor todas as horas, todos os minutos, Senhor, todos os segundos. Mas é por causa da Sua misericórdia, Senhor, que nós estamos aqui, como já foi lido na Tua palavra. Ele é a razão de nós estarmos aqui também, Senhor. E agora, Senhor, queremos pedir a unção do Seu Santo Espírito, Senhor, ao Teu servo Josué, esta noite, que ministria a mensagem da Tua palavra, que ele seja apenas um porta-voz de Ti, Senhor. E que essa palavra venha agradar o Senhor em primeiro lugar. E também, Senhor, achar algo ainda nos nossos corações, para que nós possamos ouvir, Senhor, da glória devida ao Teu santo e bendito nome. Senhor, nosso Deus, atende, Senhor, se for da Tua vontade, a nossa oração, para a glória do Teu nome, Senhor. Ó, meu Deus, nós queremos nesta hora pedir também todas as pessoas que se reúnem, Senhor, os irmãos, mesmo de outra denominação, que se reúnem nessa noite, Senhor, para adorar o Senhor. Que o Senhor faça presença, Senhor, no meio deles, e falando no coração de cada um, Senhor, como devem se portar diante de Ti, e como que a Tua palavra deve ser pregada, Senhor. Que eles possam aprender do Senhor, e não de homens, Senhor. Ó, meu Deus, fala nos nossos corações, Senhor, o Senhor mesmo, com o Teu Santo Espírito, Senhor, nos abençoando, nos guardando, e perdoando, Senhor, todas as nossas faltas de pecado. A oração pedimos no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Senhor Pai, nós te louvamos, Senhor, nós te agradecemos pela Tua presença, Senhor, porque estava. Nós te agradecemos, Senhor, também pela vida de cada um aqui, Senhor, que está presente nesse lugar, Senhor, vimos aqui para agradecer, Senhor, a Ti, Senhor, pelas muitas bênçãos que o Senhor tem nos dado nessa vida, Pai. Ó Pai, Senhor, eles irmãos que nos encontram, Senhor, Tu sabes o motivo, Senhor, seja que ele não estiver, ó Pai. Protegendo e orientando conforme o Teu santo querido. Ó Deus, Senhor, obrigado, Senhor, pelo hino que já foi cantado, Senhor, as orações que já foram levantadas e mais as outras orações que serão levantadas essa noite, Senhor, que suba aos altos céus, Senhor, conforme a Tua santa palavra e a Tua santa vontade. Ó Pai, Senhor, nos dias, Senhor, na Tua palavra, Senhor, através do Teu servo Josué, Senhor, que vai nos pôr a palavra dessa noite, Senhor. Ó Deus, revela-nos, Senhor, a Tua obra, Senhor, através do Teu servo, Senhor. Em nome de Jesus, nós oramos e agradecemos. Amém. Amém. Querido Deus, nós te agradecemos, ó Deus, pela Tua bondade, pelo Teu poder. Nós te agradecemos porque Tu és um Deus santo, poderoso. E como lemos, ó Deus, nós te agradecemos pelas Tuas misericórdias que se renovam a cada manhã. Se isso não ocorresse, ó Deus, nós seríamos fulminados, ó Deus, porque nós pecamos diariamente, ó Pai. Nós somos desobedientes e necessitamos, ó Deus, todos os dias das Tuas misericórdias, do Teu perdão. Deus querido, abençoa cada irmão, cada irmã que está aqui nessa noite. Ó Deus, que sejamos todos voltados para a Tua adoração. Nós te agradecemos por tantas bênçãos derramadas sobre as nossas vidas, sobre esse dia maravilhoso que nos deste, Pai. E, ó Deus, de mais essa oportunidade que nos dá de reunirmos, ó Deus, como família da fé, para louvarmos o Teu nome. Obrigado, ó Deus, por estarmos aqui. Obrigado porque o Teu Santo Espírito nos incomodou para que estivéssemos aqui. Usa-nos, ó Pai, abençoa-nos, ó Pai,
tudo que passamos aqui seja para a honra e glória do teu santo nome. Amém. Ó Deus, entregamos nas tuas mãos a vida do presbítero Josué. Usa o teu servo, Pai. Ó Deus, que ele traga de ti o recado, Pai. Que Deus já colocaste no coração dele. Ó Deus, que sejamos abençoados por essa palavra. Em nome de Jesus te agradecemos. Amém.
que o Senhor nos concede na tua casa, para juntos louvarmos e agradecermos o teu santo nome, Pai. Nós te agradecemos por esse privilégio, Pai, por essa liberdade que o Senhor nos concede, ó Deus. Nesse momento, nós te pedimos apenas, ó Deus, que aceite o nosso culto, aceite o nosso louvor e que tudo o que façamos aqui seja apenas para a honra e glória do teu santo nome, ó Pai. Fica com cada um de nós, a cada visitante, ó Pai, que eles possam se sentir à vontade nessa casa que também é deles, ó Deus. Aqueles irmãos que aqui estão, o Senhor sabe o motivo de cada um deles, que o Senhor esteja de encontro com cada um onde quer que se encontre, ó Deus. Aos irmãos que nos acompanham pelas redes sociais, ó Deus, faça morada na casa dessas pessoas, ó Pai. Abençoa, Senhor, entra com providência nas situações que elas necessitam, ó Pai. O Senhor conhece o coração e a vida de cada um deles, ó Pai. Fica conosco aqui também neste lugar, ó Pai. Abre os nossos corações, limpa os nossos ouvidos, ó Pai. Que possamos entender a mensagem que o Senhor tem para cada um de nós nessa noite, ó Pai. Que possamos praticar, ó Deus, conforme a tua vontade e o teu querer. Abençoe o teu servo Josué, que trará a mensagem nessa noite. Que tudo que ele venha falar seja inspirado pelo teu Santo Espírito, ó Pai. Que se achegue, Senhor, a cada coração aqui presente, ó Deus. Abençoe a sua vida com sabedoria, Senhor, com entendimento e com disposição, ó Pai. Abençoe a sua família, Pai, em nome do Senhor Jesus. Fica com cada um de nós. É o que nós te pedimos, ó Deus. É o que nós te agradecemos com o perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Amém. As crianças e os adolescentes vão vir aqui à frente para nós orarmos pelo trabalho da escola dominical deles. Senhor, nas tuas mãos colocamos estas almas, crianças, adolescentes, alguns que estão aí na pré-adolescência, e entregamos a Deus para servo e outros que poderão auxiliá-la. Que o Senhor abra o coração de cada uma dessas crianças e adolescentes e que a tua palavra seja injetada nos seus corações. Que sejam ensinadas a viver em conformidade com o teu Evangelho e estimuladas a participarem, a assumirem um compromisso geral com a tua igreja também. Nós entregamos esse trabalho nas tuas mãos e contamos com a direção do teu Santo Espírito, que tem o poder de despertar. E consagramos para a tua glória também esta aula de escola bíblica. Que o teu nome seja de fato exaltado. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. De João 5,14 diz que esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Nós hoje de manhã aprendemos que não sabemos orar como convém, e por não sabermos orar como convém, o Espírito Santo ele nos assiste com gemidos inexprimíveis. E aqui estamos para colocar na presença de Deus nossos pedidos. Esse é o momento de intercessão. Nós vamos orar pela família e orar também pelos demais pedidos. Mas vamos entender que o nosso Deus, na sua soberania, Ele não tem nenhuma obrigação de nos atender em conformidade com aquilo que queremos e reivindicamos. Nós confiamos na graça e na misericórdia dele, de fato. Mas nós sabemos que seremos atendidos segundo a vontade soberana do nosso Deus. Mas na verdade,
isso não quer dizer que nós não devamos pedir. Quando nós pedimos, nós manifestamos a nossa fragilidade. Quando nós pedimos, nós manifestamos a nossa dependência dele. Tanto que ele nos ensinou a orar dizendo: é o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Então esse é o momento de nós nos apresentar cada nome, cada situação na presença de Deus. É um momento de intercessão. Então, aqui estão abertos para os pedidos, né? Primeiramente, vamos colocar a questão da família, né? Orar para as famílias da igreja. E depois nós vamos citando os nomes aqui, cada um deles, né? Quero pedir para um sobrinho, acho que vai ter conversar, não sei ainda quando, o outro irmão foi fazer exame para fazer, ver se é compatível com ele, um bom rim que ele está precisando. Como que é o nome? É Anderson. Anderson. Transplante de rim, né? Mais algum pedido? O Ítalo, saúde. Então, saúde. Minha família. Dona Esther e família, né? Muito bem fazer o nome. Tá certo. E fala saúde? Isso. O Esther já está ali? Você é gratidão, né? Quem? Vocês? Gratidão. Eu lindo é gratidão. Nath mais ainda, né, Grande? Já violino tantos anos. Meu Deus do céu. Quantos anos de hoje? 34? 34. Casado? Mais algum nome? Minha família. Quem falou? Gisel, pede pela família. Tá ali já. Tá lá em cima, já. Tá lá em cima. Já irmãos, Deus abençoe. Walter Spermer. Walter. Sim. Às Walter. vezes é bem complicado. Coloque, o nome é Reginaldo e Ana, né? É a mesma diagnóstico de câncer, né, em ambos. Então, saúde, né? Ô Jéssica, colocar um amigo meu, amigo e irmão, Dário, Dá? ele perdeu uma filha por câncer também, uma filha de 36 anos. Tem um adolescente, tem um aluno lá da escola, um professor amigo nosso, né, daqui, Pedro Barros, né? O nome dele ele pediu que eu orasse, Ricardo. Esse menino convulsionou, né? Ele tem 15 anos, né? Foi do nome? 15 anos não, né? Tá no 9º ano, né? Luca. Meu primo. Continua pedindo pela. Não quero ter nada. Continua pedindo pela minha saúde, sabe? Não deu mais saúde. Mais um nome? Saúde? Mais alguém? Coloca o nome de Renato, problema de saúde também. Maria Juraci. Ela tá bem, graças a Deus, mas tá lá em Sorocaba. Pode colocar meu nome José e família. Geral? Qual que é a família? Geral. Vou pedir pela minha amiga Laís. Creio que são esses os nomes, né? Então nós vamos louvar a Deus, com o hino, né? O irmão pode escolher para nós louvar a Deus. E assim que nós terminarmos de cantar esse hino, o nosso irmão
Nosso irmão Zé Carlos vai colocar diante de Deus esses nomes na presença dele em oração. 254? 244? Deve ter mais revolta, né? Você vai. Mestre, o mar se revolta, as ondas nos dão pavor, o céu se reveste de trevas, não temos o Salvador, não senti lágrima olhos assim dormir, se a cada momento nos vemos, já prestes a submergir, as ondas atendem ao meu andar, sossegai, seja o encapelar o mar, Maria dos homens, o gênio do mal, das águas não podem a naufragar, e leva ao Senhor, Rei do céu e mar, pois todos ouvem o meu andar, sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar, sossegai. Mestre, tão grande tristeza me quer hoje consumir, na dor que perturba minha alma, te imploro, venha acudir, ondas do mal que me cobrem, vem me virá valer. Não tardes, ó mestre, estou quase a perecer. As sombras atendem ao meu andar, sossegai, seja o encapelar o mar, Maria dos homens, o gênio do mal, das águas não podem a naufragar, e leva ao Senhor, Rei do céu e mar, pois todos ouvem o meu mandar, sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar, sossegai. Mestre, chegou a bonança, em paz vejo o céu e o mar, o meu coração goza calma, que não poderá afinar. Vem ao teu lado, ó mestre, dono da terra e céu, eu hei de chegar bem seguro ao porto destino meu. As ondas atendem ao meu andar, sossegai, seja o encapelar o mar, Maria dos homens, o gênio do mal, das águas não podem a naufragar, e leva ao Senhor, Rei do céu e mar, pois todos ouvem o meu mandar, sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar, sossegai.
nosso grande Pai, mais uma vez nós estamos na tua casa, Senhor, nesse lugar santo, um lugar preparado, um lugar separado, Senhor, para te louvar e teu santo nome. Abençoa nesse instante cada coração aqui presente, cada família aqui representada, que possamos estar aqui com o nosso coração voltado para ti, para aprendermos um pouco da tua palavra, Senhor. Abençoa o servo José, que vai trazer a mensagem desta noite, que ele possa ter inspiração de ti, possa ter sabedoria de ti, falar a cada coração aqui presente. Abençoa também em especial todas as famílias desse nosso Brasil, que eles possam ser ricamente abençoados por ti, Senhor. E, Senhor, nós pedimos também para essa lista que está sendo escrita nesse painel, Senhor, abençoa todos aqueles por enfermidade grave, que podem estar livrando eles dessas dores malignas, dessa enfermidade, Senhor, de tanto ataque. Abençoa também por agradecimento, o Senhor pode estar abençoando a todos ali. Abençoa também meu neto que está levantando de bicicleta, o Ítalo, Senhor, que ele possa ser tendo recuperação de ti, Senhor, por a tua vontade. Abençoa todos os demais enfermos. Perdoa os nossos pecados e aumenta a nossa fé. Em nome de Jesus. Amém. Quero ouvi-las mais outra vez, belas palavras de vida. Narram tudo o que Cristo fez, belas palavras de vida. Elas vêm de cima, seu poder anima. Que alegres são essas palavras de vida. Hino 351. Nos preparando para o momento da palavra, vamos nos colocar de pé para louvarmos a Deus e com bastante alegria com este hino que se chama Belas Palavras de Vida. Irmãos, vamos para a nossa meditação nesta noite, abrir a palavra de Deus no Evangelho de São Marcos.
capítulo de número 13. Eu vou ler do verso 3 até o 13. Marcos 13, do 3 ao 13. Na minha Bíblia aqui tem um título em negrito. Diz assim: o princípio das dores. E esse título aqui, em uma parte desse sermão profético, ele aparece também Jesus proferindo essas palavras, né? Ele fala sobre os princípios das dores. Então, a palavra do Senhor vai dizer o seguinte: no Monte das Oliveiras, defronte do templo, achava-se Jesus assentado, quando Pedro, Tiago, João e André lhe perguntaram em particular: dize-nos, quando sucederão estas coisas? E que sinal haverá quando todos eles estiverem para cumprir-se? Então Jesus passou a dizer-lhes: vede que ninguém vos engana. Muitos virão em meu nome dizendo: sou eu, e enganarão a muitos. Quando, porém, ouvirdes falar de guerras e rumores de guerras, não vos assusteis. É necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porque se levantará nação contra nação, e reino contra reino. Haverá terremotos em vários lugares e também fomes. Essas coisas são o princípio das dores. Estai vós de sobreaviso, porque vos entregarão aos tribunais e às sinagogas. Sereis açoitados e vos farão comparecer à presença de governadores e reis por minha causa, para lhes servir de testemunho. Mas é necessário que primeiro o Evangelho seja pregado a todas as nações. Quando, pois, vos levarem e vos entregarem, não vos preocupeis com o que haveis de dizer, mas o que vos for concedido naquela hora, isso falai. Porque não sois vós os que falais, mas o Espírito Santo. Um irmão entregará à morte o outro irmão, e o pai ao filho. Filhos haverá que se levantarão contra os progenitores e os matarão. Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Até aqui. Eu gostaria que os irmãos prestassem atenção aqui em duas partes, dois versículos, né? Versículo 5, a última linha aqui, a última parte. Jesus dá uma advertência aqui: vede que ninguém vos engane. Vede que ninguém vos engane. Agora, lá no versículo 13, que foi o último que lemos, a partir aí do ponto e vírgula, diz assim: aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Então preste atenção nessas duas faces aí, né? Do indivíduo que está sendo enganado, o perigo de ser enganado, mas por outro lado, aqueles que haverão de perseverar. Então nós vamos agora orar a Deus, curvem as suas frontes, né? Feche seus olhos, porque nós vamos rogar àquele que inspirou essa palavra, que é o Espírito Santo. Nós somos dependentes dele, e a ele recorreremos nesse momento. Soberano Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo, aqui estamos quebrantados, humilhados. Este é o momento em que nós manifestamos a nossa total dependência de Ti. E nesse momento nós apresentamos cada vida, cada irmão, cada visitante. Em nome de Jesus, sonda os corações. Olha para o que se passa nas emoções, nos pensamentos. Olha para as necessidades de cada um aqui nesta noite, ó Deus. E eu peço que o Senhor venha manifestar a Tua graça,
trazendo a Deus uma solução de misericórdia e de bondade da parte de Ti, ó Deus. Que esta palavra traga luz, direção, ela venha mexer com o nosso coração, ela venha nos desafiar, nos estimular a viver uma vida santa, comprometida com os Teus princípios, ó Deus. E venha, Deus, nos preparar para enfrentar os embates do dia a dia. Ó Espírito Santo, vem sobre nossas vidas, nos revestindo com o Teu poder, com a Tua unção, com a Tua autoridade. Que essa palavra ministrada aqui seja uma palavra profética, seja uma poderosa revelação da parte de Ti, seja uma palavra, ó Deus, de sabedoria, uma palavra de conhecimento, e que Tu venhas ministrar cura, libertação, conversão de almas, despertamento, santificação da nossa vida por completo, Deus. Reveste-nos com o Teu poder sobre os dependentes da autoridade que vem de Ti, e usa-nos como a Tua boca, o Teu canal, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Vede que ninguém vos engane. Nós que somos crentes sabemos que esta promessa, que todas as coisas chegarão ao seu final, é uma promessa verdadeira. Há aqueles que duvidam, né? Até no contexto ali da segunda carta de Pedro, ele menciona alguns aqui falavam que assim, muitos nossos pais diziam, né, que as coisas aconteceriam, mas as coisas entram ano e sai ano, né, e as coisas continuam da mesma forma, sem nenhuma alteração, sem nenhuma mudança. E é fato que desde criança a gente ouve nessa questão, né? Está próximo, está próximo, está próximo. E a gente sabe que a promessa está aqui na palavra de Deus, da volta de Cristo, do juízo final, da ressurreição final. E nós aqui, todos da raça humana, só poderão estar enquadrados em duas situações: ou estarão do lado daqueles, os chamados redimidos, salvos, que receberão a palavra de Jesus Cristo, né? Vinde benditos de meu Pai, possuir por herança o prêmio que nos está preparado antes da fundação do mundo. Ou então, apartai-vos de mim, nunca vos conheci. Da mesma forma que só há duas trajetórias de vida, há também dois finais, né? O Salmo primeiro é clássico. Ele fala sobre a vida do justo e a vida do ímpio. O Salmo, ele enfatiza a questão do estilo de vida, maneira de viver, né? Modus vivendi. Mas o final, ali as últimas palavras do Salmo, tem a ver com a questão do final da vida dessas duas categorias de pessoas, né? O Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. E aqui nós estamos diante do sermão profético. Esse sermão foi proferido pelo Senhor Jesus, e para você apreciar a totalidade desse sermão, eu recomendo você a ler o Evangelho de Mateus, aí no capítulo 24, indo para o 25. E para que nós possamos entender aqui, não fazer confusão, é preciso nós prestarmos atenção em duas perguntas aqui praticamente, que estão no versículo 4, que Pedro, Tiago e João e André fizeram para Jesus, né? E essa pergunta foi feita em caráter particular, não foi público. Eles chamaram Jesus lá em determinado lugar e fizeram essa pergunta. Dize-nos, quando sucederão estas coisas? E que sinal haverá quando todas elas estiverem para cumprir-se? Então essas coisas era aquilo que Jesus estava falando nos versículos anteriores, porque eles olharam para o templo e falaram assim: que pedras, né? Que construções. Seria como se estivesse olhando ali para o templo de Salomão, né? Hoje é um cartão postal. Que templo, né? E Jesus fala para eles assim, né? Não ficará pedra sobre pedra,
E aí eles chamam Jesus, peraí, o que o senhor está querendo dizer com isso? Quando acontecerá isso? Tem pelo menos alguns sinais, né? Quando nós lemos esse sermão profético, nós temos que ter todo o cuidado na sua interpretação para entendermos dois fatos. Dois fatos que estariam por acontecer. Um mais iminente, mais rápido, que já aconteceu, na nossa perspectiva, e o outro no futuro mais distante, que a nossa geração ainda não alcançou, que ainda não aconteceu. Essa primeira situação tem a ver com a questão do cerco de Jerusalém, né? No ano 70, o general Tito, chefiando o exército romano, sitiou Jerusalém, destruiu o templo, e ali aconteceu muitas coisas terríveis, né? Foi um momento terrível na história de Israel. Mas esta pergunta foi também um ensejo para que Jesus proferisse o sermão profético das coisas que haveriam de acontecer no futuro distante, sinais que precederiam a consumação, a volta de Cristo, o juízo final. E é exatamente nesse gancho que nós vamos. E vamos chegar aqui a chegar a uma compreensão sobre o perigo de não sermos, o perigo, né, de sermos enganados, e como que Jesus diz, como que Jesus coloca aqui as palavras para que nós não possamos cair no engodo de Satanás e possamos estar enquadrados naqueles que perseverarão até o fim. Veja, Jesus proferiu esse sermão no Monte das Oliveiras, e nós vemos essa profecia lá nos profetas menores, profeta Zacarias, salvo engano, que fala dos dias em que Jesus virá e colocará os pés no Monte das Oliveiras, se referindo já a outra volta do Senhor Jesus para derrotar o anticristo e o seu exército. E agora aqui, Jesus começa a partir do versículo 5, uma vez que ele adverte: vede que ninguém nos engane. Fique com essa palavra no seu coração, fique com essa advertência aí na sua mente, para que nós possamos divagar aqui nesse texto, nesse sermão profético. No verso 7, no verso 6 em diante, Jesus vai falar sobre algumas coisas que acontecerão e que se agravarão à medida que o fim se aproxima. Olha só o que ele diz aqui: muitos, verso 6, virão em meu nome dizendo, sou eu, e enganarão a muitos. Esse sou eu aqui estaria se referindo ao quê? A quem, né? Em outra versão de outros evangelistas, essa palavra aqui é colocada por completo, né? O anticristo, aliás, o falso Cristo que vem dizer, sou eu o Cristo. E diz que esse que diz sou eu, haverá de enganar a muitos, muitos cairão. E às vezes você fica pensando assim, né, naquele sujeito lá de Curitiba, né, que ganha o nome de Henrique Cristo, que na verdade é um paspagão. Não estou nem pensando nessa figura aí, né, caricata do Henrique Cristo. Mas aqui nós estamos sendo advertidos por situações mais, assim, figuras que mostrarão, farão sinais que chamarão muitas pessoas, a atenção de muitas pessoas, que exercerão uma fortíssima influência na vida de muita gente no mundo, né? Se fazendo passar pela pessoa do Cristo prometido. E diz assim: enganarão a muitos. Em outra situação, Jesus vai falar assim, né? Muitos dirão, está aqui, outros dirão, está acolá, mas não vão, porque é o espírito da enganação. E depois do verso 7 aqui, ó: quando porém ouvirdes falar de guerras e rumores de guerras, não vos assusteis, é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Então está falando de guerras, rumores de guerras. E se você tem acompanhado a região lá da Rússia, né, na região principalmente ali do Oriente Médio, mas o fato é que nós temos que ser realistas aqui, porque desde que o pecado entrou no mundo, aconteceram conflitos
acontecem guerras. Isso, a mídia ela não dá muita margem para isso, mas se você for olhar no continente africano, há muitos conflitos localizados, tribais, mas que não é interessante de serem veiculados nos meios de comunicação. Mas a grande questão é que o conflito passou a fazer parte da raça humana assim que os primeiros representantes pecaram. Mas ele estava falando que quando você ouvir dizer de guerras, de rumores de guerras, não vos assusteis, porque é necessário que isso aconteça. Vai acontecer. Por mais que nos entristeçamos, né? Por mais que nós assim entendamos que não deve ser com a nossa conivência que as coisas ruins aconteçam, fatalmente essas coisas acontecerão. Por quê? Para que se cumpra a palavra de Deus. É necessário que essas coisas venham a acontecer. Mas ele dá uma advertência aqui: ainda não é o fim. Ainda não é o fim. E agora ele vai falar de uma situação assim um pouco mais específica, a partir do versículo 8. Porque se levantará nação contra nação, e reino contra reino. São blocos, né? Nações, alianças são feitas. E haverá terremotos em vários lugares, e também fomes. Estas coisas são o princípio de dores. Aqui que está. Os primeiros sinais da proximidade da volta de Cristo. Jesus chama aqui de princípio de dores. E qual que é a metáfora aqui? Qual que é o paralelo aqui, a comparação? É uma mulher que está prestes a dar à luz, mas ela está pegando, ela está recebendo, ela está tendo os sintomas das primeiras contorções. E agora nós olhamos aqui algumas coisas, né, que tem a ver com esse princípio de dores. Nação contra nação. Essas nações têm tratados umas com as outras através de interesses, há guerras, há conflitos, e pessoas morrem muitas vezes pelo egoísmo de determinados governantes. Haverá terremotos em vários lugares. Quando Adão e Eva transgrediram no Éden, houve uma sentença para eles. A sentença era de morte espiritual. Mas eles foram banidos daquele jardim. Mas as consequências desse pecado atingiram, primeiramente, né, a relação do homem com Deus. E quando esse homem ouviu a voz do Senhor na viração do dia, ele se escondeu, já estava com a mente cauterizada. Mas os desdobramentos desse ato pecaminoso se deram em um conflito do homem com o seu semelhante. Você vê que depois já acontece lá um assassinato, um irmão mata o outro, consigo mesmo, né? Você vê a inveja no coração da pessoa. E também o homem entrou o quê? Em um conflito com o ambiente, a natureza. A terra passaria a produzir cardos e abrolhos. E o homem passaria a trabalhar, e ele teria ali uma espécie de conflito com a questão do trabalho. O suor do seu rosto, ele haveria de ganhar o seu sustento. Nada contra o trabalho, mas o trabalho agora seria atingido por esse conflito da questão pecaminosa. E está dizendo aqui, quando você olha, depois vai lá para Romanos 8. Romanos 8 fala que a natureza ela aguarda com gemidos, né, o dia da manifestação dos filhos de Deus, porque essa natureza será restaurada. Quando você olha esses tsunamis, essas enchentes, muitas vezes desbarrancamentos, muitas casas que caem, muita gente que morre, isso aí foi porque houve a interferência do pecado no curso da natureza, que era para ser algo harmonioso, mas a entrada do pecado no mundo atingiu também a natureza. E olha só o que está dizendo aqui, nação contra nação, reino contra reino, terremotos em vários lugares e também fomes. Você sabia que os recursos que há no mundo, ele pode abastecer tantas e tantas vezes a raça humana por muitos anos? O planeta é riquíssimo em recursos, mas você olha, existem lugares no nosso país que pessoas morrem de fome. Tem uma coisa errada nisso.
É claro que tem algo errado, é o egoísmo, é um pecado. Enquanto uma minoria ostenta, vive uma vida de luxo, ostentando de poder aquisitivo inimaginável, há uma imensa maioria em lugares em que padecem, morrem de fome. O continente africano, existe a região da África subsaariana, né? Está abaixo ali do deserto do Saara, é um dos lugares mais miseráveis, mais pobres. O Haiti, eu estava vendo uma reportagem desses países, que as pessoas estavam ali, pegam o barro e faziam biscoitos do barro e levavam a uma lareira, e ali eles assavam e comiam. Olha só, a fome. E a tendência é que essas coisas venham que se agravar. Essas coisas são o princípio das dores. Agora vem Jesus advertir mais um pouco. Mais advertência no verso 9. Está em vós de sobreaviso, porque vos entregarão aos tribunais e às sinagogas, e sereis açoitados, e vos farão comparecer à presença dos governadores e reis, e por minha causa, para lhes servir de testemunho. Olha só, lhes entregarão aos tribunais e às sinagogas. Há duas situações aqui: tribunal e sinagoga. Uma coisa que é a esfera política lá fora, os tribunais humanos, seculares, mas também aos tribunais eclesiásticos, religiosos, né? Você sabe que hoje nós estamos vivendo um período que essas ideologias mundanas estão entrando para dentro das igrejas. E a gente vê, às vezes, determinados movimentos aí, né, de empoderamento, movimento feminista, essa desgraça que está acabando aí com muita gente, né, com a família. Aí você vê, a gente que trabalha em determinado ambiente educacional, né, que o grande problema, quando você olha, eu estava vendo, alguém mandou um vídeo para mim hoje, desse chamado bebê reborn, né? Uma mulher lá chorando, porque estava sendo alvo de discriminação, né? E o grande problema é quando vem uma pessoa e fala assim, isso aí é questão de sanidade mental, né? E aí vem alguém que era para ser um educador, para explicar, para trazer lucidez, vem e fala assim, não pode ter preconceito, porque aquilo ali é uma questão emocional de alguém que tal. E aí, sabe aquele tipo de gente que a única vez que lê na vida é quando lê por obrigação, uma cartilha que vem do indivíduo com a mente guiada por Satanás, aquelas palavras, né, que parecem bonitas, né, a denunciar, porque é ambiente tóxico, né, você vê isso aí, é gente que empresta a boca, empresta o cérebro, a boca para o cérebro alheio, né, outro, lar opressor, abusivo, empatia, é tudo coisa que aparentemente é bonito, mas são coisas que não tem absolutamente nenhum nexo com a realidade, né? Você chegar a achar que um boneco tem que estar lá, tem que chegar no pronto-socorro, você tem que fazer uma ficha para ele, né? E está lá o sujeito lá com cólica renal, mas você esperar a vez para atender um boneco. Isso é coisa de louco. Isso é uma coisa que você vê que não extrapola aos ditames, né, da racionalidade humana. Mas tem gente que estudou, que fez faculdade, tem doutorado que está defendendo isso. E dentro das igrejas tem gente defendendo isso. E tem muita gente, muito pregador, muito pastor que está pregando, sendo fiel à palavra de Deus, que pode ser até convidado a se retirar da igreja, ainda ser levado à cúpula da sinagoga da vida, né? E sofrer sanções porque está pregando o genuíno evangelho, né? Levarão aos tribunais. Você não pode falar nada hoje, né? Você prega o evangelho genuíno, denuncia, você chega ali, mostra, por A mais B, né? Aí a pessoa vem, não, porque esse povo, eles são partidários da cultura, porque é judaico-cristã, né? Eles são negacionistas, são anticientificistas, né? Tá, mas esse que diz que muitas vezes nós pregamos o evangelho, somos contrários à ciência, ele quer que você engula a ideia de que um homem pode se passar por mulher. E a ciência está muito mais do que ela tem poderes para comprovar isso, né? Por inúmeras provas. É um mundo contraditório. Mas vamos esperar isso aqui, ó, isso aqui, né?
estáis sob aviso, vos entregarão, seremos entregues a tribunais e a sinagogas. Açoites, não necessariamente literais, né, hoje para nós, mas você pode ser levado aí às redes sociais, ser malhado, né, ser relativizado. É interessante, a gente tem que falar isso aqui, né? O jogador Daniel Alves, né? Ele foi denunciado por uma mulher lá por estupro, ficou preso. Mas você sabe como é que foi o final da história? Ele foi inocentado, foi uma juíza mulher, não teve prova nenhuma, né? Aí muita gente foi e falou isso, aquilo, tal, movimento feminista, tal, a mulher largou dele, né? Só falta voltar com essa mulher, né, também, né? Aí, irmãos, olha só que mundo que nós vivemos perverso. As pessoas constroem a imagem da pessoa, mandam para a lama. Por quê? Eu não estou defendendo nenhum tipo de vida libertina, né, na sexualidade que essa gente vive, mas às vezes o que acontece? Nós temos que estar preparados, porque muitas pessoas poderão pegar o nosso nome, né, e jogar toda uma sociedade contra nós. E diz aqui, ó, seremos levados por minha causa, Jesus diz, para lhe servir de testemunho. Mas é necessário que primeiro o Evangelho seja pregado a todas as nações. Então há necessidade que esse Evangelho seja pregado a todas as nações. Em que sentido? Não vamos pensar na ideia de que esse Evangelho tem que ser pregado para cada ser que nascer nesse mundo aqui, né? Porque se for assim, nunca chegará à consumação, né? Mas está falando aqui em lugares, em todos os lugares. É necessário que esse Evangelho continue sendo pregado. Então, eu estou falando todas essas coisas aqui, dessas ideologias perversas, mas que isso não seja uma intimidação, muito pelo contrário, seja uma motivação maior para pregarmos o Evangelho. Porque nós temos a promessa, é necessário que primeiro o Evangelho seja pregado a todas as nações. E quando vos levarem, Jesus falando aqui, e vos entregarem, não vos preocupeis com o que haveis de dizer, mas o que vos for concedido naquela hora, isso falai, porque não sois vós os que falais, mas o Espírito Santo. É por isso que os crentes, nós temos que estar em comunhão com o Espírito Santo, cheio do Espírito Santo, né? Lendo a Bíblia, orando, né? Em santificação, estando aqui com os irmãos, né? Fazendo o bem, fugindo das influências más, para que naquela hora que formos levados, isso pode acontecer, fatalmente vai acontecer, nós estejamos com o coração cheio da palavra de Deus, anunciar com intrepidez, né? Eu vou ser preso mesmo, eu sei que eu vou ser perseguido, castigado, retaliado, a sociedade vai se voltar contra mim, mas com certeza você vai ser tomado pelo Espírito Santo e vai ser revestido com o poder do alto para testemunhar. A palavra de João, quando ele começa o Apocalipse, ele diz assim, eu, João, testemunho, companheiro, irmão vosso na tribulação, achei-me na ilha de Patmos, por causa do testemunho do Senhor Jesus Cristo. É por causa do testemunho de Jesus que nós passaremos por tudo isso, né? E olha só aqui, o irmão entregará à morte outro irmão, e o pai ao filho. Filhos haverá que se levantarão contra os progenitores e os matarão. A gente vê essa reportagem aí, filha, né? Tirando a vida da mãe para ficar com o dinheiro da mãe. E não somente isso. Hoje, as leis perversas são colocadas aí. Se um filho menor, ele é menor, não pode muitas coisas contra ele, mas isso aí ele é dado um respaldo para ele. Se ele quiser chegar a uma determinada delegacia de polícia, ou um conselho tutelar, ele quiser fazer uma denúncia de que ele está vivendo em um ambiente abusivo, tóxico, porque está sendo impedido de assistir determinado programa, de fazer de realizar determinadas ações, corre-se o risco desse pai ser processado. Não é brincadeira que nós estamos vendo. Então está aqui, um irmão entregará à morte outro irmão. No contexto da pandemia, que foi na verdade uma grande perversidade de Satanás, né? Aliás, o sermão profético aqui fala, no contexto de Mateus, fala das epidemias, né?
E não necessariamente são epidemias naturais, podem ser epidemias provocadas, vírus, né, construídos em laboratórios, isso pode acontecer. Mas você vê que nesse negócio, nessa bendita ideia da chamada empatia aí, né? Então, má intenção, você com o diabo não é bobo, né? Aí, essa empatia resultou, sabe o quê? Em um contra o outro, vizinho denunciando o vizinho, e aconteceu o caso, dentre tantos, do sujeito que foi lá e matou o outro, porque achou que aquele fulano passou o Covid para uma mãe ou um parente seu lá. O diabo semeou essa contenda, jogando um contra o outro, e teve muito crente, muito pastor que abraçou essa ideia. Graças a Deus, eu nunca me deixei levar por isso, porque eu sempre criei que o maior é o nosso Deus, Ele está acima de tudo, e o resultado desse tal de empatia, daquele momento que você está vendo aí agora, da perversidade dessas situações. Então, irmão, nós temos que confiar em Deus. Um irmão entregará a morte ao outro irmão, o pai ao filho, filhos haverão que se levantarão contra os progenitores e o matarão, né? E aqui, verso 13: sereis odiados de todos por causa do meu nome. Tem muita gente que quer ser aplaudido por todos, né? Tem muita gente que quer ser um carismático. Tem muito pastor que a vida ministerial dele, ele quer ir contornando determinadas situações, não pregando o evangelho como deve ser pregado, porque na verdade o que ele precisa é ter uma igreja para que ele possa estar ali bem empregado e contar com a simpatia de todos. Mas o evangelho, ele nos coloca no crivo. Chegará o momento que nossos crentes seremos odiados pelo mundo. Eu sei que esse tipo de palavra que eu estou pregando aqui, tem muita gente que se revolta, não gosta, né? Não gosta. Acha que é uma coisa ultrapassada, mas é o evangelho, né? É o evangelho. Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, este será salvo. Esses sinais, eles acontecerão, sabe para quê? Eles servirão como provas. Aquele que está em Cristo, aquele que está comprometido com a divulgação desse evangelho, aqueles que estão em comunhão com o Espírito Santo, esses são aqueles que perseveram. E Paulo fala, né? Se alguém não perseverar, se alguém retroceder, nele não se compraz a minha alma. Mas nós não somos daqueles que retrocedem. O povo de Deus vai chegar até o fim, vai perseverar até o fim, a promessa, porque Deus estará conosco. Nós somos aqueles que perseveram para a conservação da nossa alma. Agora, se a pessoa viver nessa vida de ideologias, né? Viver essa questão dos engodos, dos falsos profetas, viver essa história aí, né, do tóxico, da empatia, do lugar de fala, esses jargões aí, né, que são divulgados aí, você está dentre aqueles que estão sendo enganados. Diz aqui, ó: muitos irão no meu nome dizendo, sou eu. Esse sou eu aqui é interessante, que Jesus uma vez ele falou isso sobre ele mesmo. Eu sou, né? Antes que Abraão existisse, eu sou. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, eu sou o pão, eu sou a água, eu sou a porta, eu sou o pastor. Mas muitos virão dizendo assim, sou eu. Mas este será um grande enganador. Tem muita gente sendo enganada. E a palavra de Deus é para que nós não venhamos nos enganar, mas que possamos estar do lado daqueles que perseverarão. E eu fico pensando, sabe, só para terminar essa palavra, como que ainda tem gente, depois de toda essa palavra que eu falei, de ser açoitado, ser entregue, ser odiado, como que ainda tem muita gente que cai nas lábias dessa chamada teologia da prosperidade, né? Enquanto nós estamos olhando para isso, falando que sofreremos por causa do Evangelho, tem gente aí fazendo campanha, né? Deixando dinheiro, se deixando enganar, achando que vai ser rico, né? Até esse tempo atrás eu estava conversando com alguém, né? Eu teve até um tempo da minha vida que eu cheguei a me iludir, achar que eu podia ser rico um dia.
Mas isso logo saiu da minha mente. Porque eu sei que eu não vou ser rico, financeiramente falando. Até porque eu sei para o que Deus me chamou, e Deus já me mostrou, né, em algumas situações, por que eu nunca vou ser rico, financeiramente falando. Mas tem muita gente, inclusive nas igrejas, né, participando de campanhas, sendo enganados, né? E nesses lugares, esse texto aqui não é lido. O texto que fala do desprezo, o texto que fala da perseguição, de sermos levados aos tribunais religiosos e seculares para testemunharmos. Saia da enganação e volte-se para Deus, para estar em comunhão com o Espírito Santo, comprometido com a pregação desse Evangelho, porque é nesse ramo que estão aqueles que perseverarão. Você está entre aqueles que estão enganados, que estão sendo enganados, ou entre aqueles que estão perseverando? E possamos nós aqui nesta noite estar do lado daqueles que estão perseverando e perseverarão até o fim, porque aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Amém. Vamos ficar de pé, vamos louvar a Deus. Alguém tem um hino para nós cantarmos? $315? 315. Vamos nós trabalhar, somos servos de Deus, e o Mestre seguir no caminho dos céus, com o seu bom conselho, vigor e honrar, diligente fazendo o que ele ordenar, todo amor. Ó Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós estamos aqui na Tua presença, gratos por mais este culto prestado ao Teu nome, Deus. Pelos hinos que chegaram à Tua presença, pelas orações, pelos clamores que foram levantados, desde o período da manhã até agora, Deus, pela Tua palavra, Deus, que nos desafia a vivermos uma vida de perseverança,
Ó Senhor, nós sabemos que dias difíceis virão, já estão vindo, sobre aqueles que servem ao Teu nome. Do mundo nós esperaremos o desprezo, esperaremos ser entregues a tribunais, mas nós queremos, ó Deus, o poder que vem de Ti para testemunharmos com ousadia. Queremos um comprometimento em pregar esse Evangelho, ó Deus, em todos os lugares do planeta. E também, ó Deus, nós queremos estar perseverantes a cada dia. Traz discernimento, traz luz, levanta pastores, pregadores comprometidos com a verdade, para trazer discernimento, ó Deus amado, para arrancar pessoas do engano, ó Deus, do engodo, que estão sendo enganadas por essas filosofias, essas ideologias perversas, malignas, movidas por Satanás, que é o príncipe deste mundo, ó Deus. Que possamos caminhar firmes, resilientes, perseverantes, ó Deus, em comunhão com a Tua palavra, até o fim, padecendo, ó Deus, aquilo que haveremos de padecer, mas com fidelidade, ó Deus. Nós confiamos em Ti, a nossa força não vem de nós, mas vem do alto, vem de Ti. Nós oramos em nome do Senhor Jesus, que nos ensinou a orar dizendo: Pai nosso que está no céu, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém.